Oi, pessoal, estou montando um vídeo aqui para vocês, tá, a respeito da planilha do Excel para realizar os cálculos aí no trabalho da poligonal fechada, né? Então aqui eu vou dar algumas orientações, indicações somente, né, para ajudar aqueles que têm alguma dúvida ou dificuldade com relação ao a executar os cálculos, né, na planilha do Excel. Bom, aqui tem aberta aquela planilha da caderneta de campo lá para irradiação e a gente pode partir dela para montar a nossa planilha, a nossa tabela de dados aqui do, do trabalho da poligonal fechada. Bom, aqui para despoluir um pouco, né, a tela, eu vou tirar essas linhas cinzas ali das células que aparecem, tá? Para ficar um pouco mais limpa a visualização da nossa tabela. Pronto, aí ó, a tabela agora tem uma visualização mais limpa, né? Mais limpa. Então vamos começar aqui, ó. Vou inserir algumas colunas, tá? Que a gente ainda vai precisar de informações. Então eu vou precisar de informação a respeito da data do levantamento. Deixa eu ver a data. Essa estação. O ponto é a ré, a estação e avante, né? Aqui eu vou colocar H do equipamento, HE, H do equipamento, né? Altura do equipamento, aquele que vocês medem lá com a treninha para ver quanto que está o equipamento. Aqui eu vou colocar uma indicação se o ponto é de poligonal ou é um ponto de radiação. A série, tá? Se é a primeira, a segunda, né? Assim por diante. Bom, por enquanto agora de cabeça, sim, que eu me lembro, são essas informações que são importantes aí pra gente. Deixa eu montar agora aqui então fazer a formatação, né, dessas células. Essa aqui é a formatação. Mesclar aqui, que é PD e PI, né? Bom, aqui eu tenho então os alinhamentos aqui para as leituras da primeira, segunda e terceira série conjugada aqui.
Então, esse agrupamento aqui, essa configuração, ela vai se repetir aí por várias vezes. Deixar em negrito aqui. Terá o título, planilha da poligonal fechada. Então aqui, pessoal, agora a próxima etapa a gente pode formatar o tipo de dado, né, que vai em cada célula dessa. Então colocar a formatação correta. Por exemplo, aqui em data, escolher lá o formato de data abreviado. Ré, estação e vant vai ser do tipo texto, né? Altura do equipamento vai ser do tipo número com 2 casas decimais, tá? PI ele vai ser tipo texto. A série aqui deixar tipo texto também, tá? O ângulo horizontal e zenital. A gente vai colocar formato, né? Tem um vídeo até explicando sobre essa formatação, que é esse formato de hora. Né, entre colchetes para aceitar ali horas acima de 24 horas, né? Aí grau, espaço, minutos, segundos, tá? Isso vai ser o nosso formato. Fio superior, inferior e fio médio, o formato vai ser do tipo número, né? Com 3 casas decimais. Por que 3 casas decimais? Nesse trabalho eu vou entrar ali já com a unidade em metros, tá? Formatar agora com relação às medidas feitas na Vant. Ok. Então aqui, pessoal, a gente tem a nossa formatação da planilha. Vou mostrar agora para vocês como que a gente utiliza, né, essa planilha. Deixa eu negrito aqui também. Colocando os dados. Eu vou simular aqui agora um levantamento realizado, né? Assim, até para talvez diferenciar um pouco os dados do que é na Vant do que é na Ré, a gente ainda pode mudar aqui, ó, o preenchimento, né? Ré, verde mais claro, na Vant. Ali, ó, laranjinha mais claro, né? Então agora eu vou simular aqui alguns dados, tá? Vamos supor que eu fiz um levantamento no dia 15 de maio. Então tá ali, ó, ele já carrega para mim, né? O ponto Ré foi o P1, desculpa, o P4. A estação está no P1 e o meu ponto avante é o P2. A altura do equipamento nesse dia foi de 1,54 m. Esse ponto é do tipo P, poligonal, tá? E esses aqui são os dados da minha primeira série. Então eu tenho
Vamos simular aqui alguns valores. Eu inventei uns valores aqui, vou copiar eles. 286 graus, então a gente está lendo ali, fazendo a primeira leitura na ré, tá? No ponto P1, P4, desculpa. É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, então agora, ó. Deixa eu ver se tem como inserir aqui alguma figura. Fazer um quadro aqui. E aqui então a gente tem o P2. Então a ideia é essa, pessoal. Estou parado aqui no ponto P1. Agora estou fazendo a leitura na ré, que é em P4. E a leitura na ré lá em P4, em PD, posição direta do equipamento, é 286 graus, 19 minutos, 07 segundos. O zenital lido lá em PD foi de 91 graus, 12 minutos, 15 segundos, ok? Aí o fio superior, né? Coloquei um valor redondo aqui para ficar mais fácil. Lógico que o de vocês pode dar, vai dar outros valores aí. Então ali essas são as leituras em PD. A leitura em PI foi 106 graus horizontal, 19,06. O 19,12. O zenital em PI foi 268 graus, 47 minutos, 50 segundos. Fio inferior 2 e 1. 1, 2. Fio médio não sei se é 50. Fiz a minha leitura PDPI na ré, vou fazer minha leitura agora PDPI na avante. Então estou fazendo a leitura agora, né, o equipamento está no ponto P1 aqui e eu estou mirando agora em P2. Então na avante, o ângulo horizontal em posição direta é 172 graus, 22 minutos, 13 segundos.
O zenital é de 90 graus, 00, 15. Fio superior 1,9. Fio inferior 1,2. Fio médio 550. O zenital agora, desculpa, o horizontal em PI vai ser 352 graus, 22 minutos, 20 segundos. Okay. O PI do zenital é 270 graus, 00, 32. Aqui deu 2, 1,3, 1,650. Então essas aqui são as leituras da minha primeira série, né, do levantamento realizado no dia 15 de maio de 2017. Agora eu vou para a minha segunda série. Que baseado nos valores anteriores, eu vou inventar um valor aqui, tá? 286, 19, 15. Cento e seis, 19, 01, 91, 12, 01, 26, 8, 47, 55. Na Avante, 172 graus, ângulo horizontal, 22 minutos e 0,2 segundos. Em PI, horizontal é 352, 22, 17. O zenital, 90, 00, 05, 269, 59, 57, 19, 2. Então aqui são as leituras dos fios, tanto em PD quanto em PI na Avante. Ok? Então aqui a gente tem os dados da segunda série. Poligonal. A altura do equipamento se repete. P4, P1 e Vante em P2. E a data aqui, como foi a mesma, eu vou mesclar. Tá aí. Vamos supor que nesse dia 15 eu consegui fazer somente, né, 2 séries. Então lá no dia 16 eu voltei para fazer as demais séries. A última série que faltou, né? A ré em P4, estacionei o equipamento em P1, Vante em P2, a altura do equipamento agora mudou. Tá? Ainda é ponto de poligonal, esse aqui é a minha terceira série.
Bom, aqui eu vou colocar, como é um outro dia, eu vou colocar medidas, vamos supor que, né, já mudou ali o nosso equipamento. Já mudou a nossa medida, tá? Então não alterou tanto. Estou repetindo, tá, pessoal? Mas pode dar valores totalmente diferentes aqui os fios, tá? Vocês podem entrar com qualquer valor aí, né? Então, horizontal. Na Avante agora é 72 graus, 21,02. 52 graus, 21,10. Então tá vendo, ó, que os valores nossos lidos no segundo dia é totalmente diferente, né? Mas não importa, porque o que a gente faz é leituras da Avante menos leitura da Ré, tá? Então a gente consegue mesmo assim calcular o ângulo correto. Bom, tá aqui. Então nós temos os dados lidos. Deixa eu agrupar aqui para ficar mais fácil. Os dados lidos no PD e PI, na Ré e na Avante. As três séries. A gente viu aqui que essas três séries, né, elas foram realizadas, duas séries no dia 15 e uma série lá no dia 3, ou no dia 16, desculpa. Dessa forma não tem problema, tá? Realizar o levantamento, né, de uma Ré e Vante no mesmo dia. O que não pode é realizar todos os levantamentos da Ré em um dia e todos os levantamentos na Vante no outro dia, né? Aí a gente não consegue fazer essa diferença, ângulos de Vante menos ângulos da Ré, ok? Então os dados eles não estão conectados, tá? Essas leituras de Ré e de Vante, elas não estão conectadas. Então, pessoal, o que a gente pode fazer agora aqui é colocar aquele controle de qualidade que vocês têm que fazer em campo, né, para verificar se os ângulos lidos estão corretos e se a leitura dos fios estadimétricos também está correta, né? É lógico que essa etapa aqui vocês têm que fazer essa verificação em campo, mas a gente pode inserir isso na planilha. Eu tenho um controle, então vou inserir um símbolo aqui de erro, colocar ali, ó, erro de leitura horizontal.
Então, erro de leitura zenital e erro de leitura dos fios, ok? Padronizar aqui, né? O erro de leitura ele tem que ser dado no grau minuto segundo, então escolhi aquele formato nosso, personalizado. E aqui o formato tem que ser em número. Como é na casa do milímetro e as unidades que eu estou entrando aqui estão em metros, então 3 casas decimais, né? Igual. Aqui tem um problema. Se eu faço um ângulo maior menos um ângulo menor, ele aceita, tá? Lembrando que o Excel ele está entendendo isso aqui não como ângulo, mas sim como horas, tá? Mas se for o inverso, um ângulo menor menos um maior, vai dar um valor negativo. E o Excel ele não aceita, ele não entende hora negativa, tá? Não existe hora negativa para o Excel, então ele acaba não entendendo. Aí aqui a gente tem que fazer adotar um procedimento que é o valor absoluto, tá? Eu faço o valor absoluto do ângulo PD menos o PI menos, né, 180, aqui está em graus, eu tenho que dividir por 24, que é para ele entender como horas, tá? Então tá ali, ó. Erro cometido no ângulo horizontal, nas leituras, foram essas aí, né? 5 segundos, 14 segundos na segunda série e 4 segundos na terceira série. Aqui eu posso mesclar, né? E a mesma coisa eu faço para o ângulo zenital. Então vai ser igual o absoluto, o valor absoluto do zenital mais o zenital PD mais o zenital PI menos 360 graus, né? Aqui o 360 eu tenho que converter para horas. Então 360 dividido por 24. E ele então calcula ali para mim o erro zenital. Okay? Mesclo aqui. Copio a célula nos erros. Fio médio, né? O erro que eu vou vai ser o fio superior mais o fio inferior dividido por 2. Tá? Então tudo isso menos o fio médio lido. Tá. Então, no meu caso aqui, né, o erro ficou em 0, 0. Então aqui, ó, as leituras, todas as leituras na ré passaram pelo controle de qualidade. Eu posso fazer esse mesmo processo aqui para avante, né? E aqui daqui para avante, então.
Acertar a formatação aqui. Bom, aqui ó, tem um detalhe. O erro no horizontal, da leitura horizontal na Avant, está dando valor próximo a 360, né? Maior que 360. Então, na realidade, a gente tem que melhorar um pouco essa equação, que é colocar o seguinte: se aquele cálculo for maior que 360, ok, eu vou repetir ele aqui, o cálculo normal que a gente fez, menos 360. Se não, ele vai ficar o cálculo ali sem nenhuma limitação, tá? Aqui a gente corrige a nossa equação agora aqui. Nossa fórmula, né? Bom, pessoal, as leituras tanto na Avant quanto na Ré passaram pelo controle de qualidade de campo, então essas leituras aqui são válidas. A gente parte agora para o cálculo, então, dos ângulos horizontal e zenital, né, os valores médios dos ângulos horizontal e zenital, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, aí fica a da opção de cada um, né? Vocês podem colocar aqui junto, já do ângulo horizontal, colocar o valor médio aqui, calcular a média entre PD e PI, que é o que a gente precisa fazer agora. Eu preciso encontrar um ângulo médio entre PD e PI a cada uma das séries. Pode inserir aqui ou pode continuar aqui na tabela, né? Ou pode-se continuar mais adiante aqui na tabela, colocando mais adiante lá. Bom, eu vou colocar aqui do lado, ó, do próprio ângulo, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar leitura horizontal média. Deixa esse horizontal maiúsculo, no LH maiúsculo. Então, o que caracteriza essa leitura do horizontal média? A gente tem que converter o PI para PD, leitura PI e PD, lembrando que a relação entre os dois é de 180 graus, e calcular um ângulo médio, ok? Então, o que acontece? Se o PD ele for maior ou igual, se o PD for maior ou igual a 180 graus, então a conta vai ser essa aqui, ó. O ângulo médio vai ser
PD aqui, o ângulo médio vai ser aqui, ó, o PD mais o PI mais 180 graus, né? Lembrando sempre ali, ó, 180 graus tem que ser dividido por 24, dividido por 2. Ok? Assim. Se eu colocar aqui. Aí falta a parte senão o ângulo horizontal vai ser igual o PD mais o PI menos 180 graus agora. Tá faltando um. Ok. Menos 180 graus agora aqui, dividido por 2, né? Que é a média. Então, se J assim for maior que 180, dividido por 24, desculpa, faltou 24 ali. Agora tá batendo. Então, o que ele faz? Ó, se o ângulo em PD for maior que 180 graus, ele vai somar 180. Vai fazer PD mais PI mais 180. Se for menor que 180 graus, vai ser PD mais PI menos 180, tá? Dividido por 2. Então, aqui a gente tem a equação para o cálculo do ângulo médio. Mesclo aqui. Então, eu tenho a leitura média feita na avante, desculpa, aqui na ré, para o ângulo zenital. E vou calcular agora também a leitura média, o LZ, né? Leitura média, ângulo zenital médio, tá? Aqui, leitura zenital, Z maiúsculo eu quero. Leitura zenital média, leitura média. Não tá ficando maiúsculo? Por quê? Aceitou. O zenital médio vai ser basicamente igual, né? Na verdade, ele é mais simples do que o cálculo do ângulo horizontal médio, tá? Ele vai ser o ângulo PD mais 360 graus dividido por 24, né? Menos 360 menos PI, 360 graus menos PI. Tudo isso dividido por 2. Aqui a gente tem um ângulo zenital médio. Então, agora vou fazer o mesmo para avante, né? Eu vou inserir um ângulo horizontal médio e um ângulo zenital médio, tá? Copiei a equação. Só a fórmula, né? Para o zenital a mesma coisa, copio a fórmula. Aqui, uma observação, pessoal. Tá vendo, ó,
que o ângulo, por exemplo, o ângulo horizontal médio do dia 16 aqui, ele está diferente do ângulo horizontal médio do dia 15, tá? Mas não tem problema, essa diferença dá mesmo porque é uma leitura do ângulo horizontal. Na ré, como são dias diferentes, essa leitura pode dar totalmente diferente uma da outra. Okay? Agora, com essa tabela, a gente pode calcular, né? A gente pode calcular o ângulo entre o alinhamento P2, né? P4, P1, P2. Então, o ângulo horizontal final, que é o que interessa para a gente. Então, aqui eu posso colocar ∝h, né? Vou colocar um símbolo aqui, que é o alfa de ângulo. Alfa. Aqui, fechar. ∝h, que é o ângulo horizontal que a gente calculou ali. Esse ângulo horizontal aqui, vou colocar a gente pode até preencher numa outra cor agora, a nossa planilha. Ele vai ser igual o ângulo horizontal que a gente calculou na Avante menos o ângulo horizontal calculado na Ré. Tá vendo que ele deu um valor negativo aqui? Porque, deixa eu diminuir um pouco o zoom ali. Se observarmos, o ângulo horizontal que ele calculou na Avante é menor do que aquele observado na Ré. Então, se eu faço da Avante menos a Ré, eu vou ter um valor negativo. Então, eu tenho que fazer aquela consideração novamente para valores negativos. Então, se um ângulo menos outro for menor do que zero, então eu vou ter que fazer 360 graus mais o resultado dessa subtração desses dois ângulos. Se não, é a própria subtração ali. Então tá aqui, ó, o ângulo horizontal entre os alinhamentos Ré e Vante é de 246 graus, 3 segundos. Vamos ver se o mesmo se repete, né? Para os demais que a gente calculou. E aquele aqui, ó, que tinha dado valor totalmente diferente, né? O ângulo horizontal aqui médio deu 72 graus. O ângulo horizontal lido, né? Na Vante deu 72. Mas o ângulo entre os alinhamentos aqui, ó, que é o que nos interessa, o ângulo da poligonal, eu vou até colocar aqui, ó, ângulo HP. Só mesmo. Ele deu um resultado correto ali. Então aqui eu posso formatar agora
E então, finalmente, né, para essa série conjugada que eu fiz aqui, os 3 levantamentos, né, as 3 séries, eu vou calcular um ângulo único, tá? Posso calcular um ângulo final, né? Tá dando problema aqui com o símbolo, coloquei o símbolo alfa aqui novamente, vamos ver se ele aceita. Ângulo alfa. Aqui eu posso mesclar todas essas células. E adotar aqui um ângulo alfa médio final, que vai ser igual abre parênteses, esse, mais o ângulo da segunda série, mais o ângulo alfa da terceira série, dividido por 3. Ou simplesmente, né, igual a média desse aqui. Okay. Então aqui a gente tem um ângulo alfa médio. Bom, tendo o ângulo alfa do alinhamento, o que a gente tem que obter agora é a distância. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que dá para fazer, né, para não ficar tão perdido, que tá vendo que a tabela ela tá ficando cada vez mais extensa. Vocês podem selecionar aqui, ó, nas primeiras colunas ali e pedir para congelar painéis, tá? Aí conforme a gente movimenta, né, aquelas primeiras colunas ficam fixas ali com a informação do nome do ponto, né, qual que é a estação, a série e tudo mais, tá? Então, pessoal, agora a gente pode calcular as distâncias, né, e preencher essa outra parte da tabela com relação ao cálculo das distâncias. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar que para cada ângulo zenital lido, a gente tem uma distância que pode ser calculada. No caso da Ré, a gente leu um ângulo zenital em PD, outro em PI, isso em 3 séries, ou seja, 6 ângulos.
Então aqui a gente pode ter 6 distâncias calculadas, né? Então o cálculo da distância, vou colocar aqui à frente da leitura dos fios e vou chamar de distância I, DI, né? É a iésima distância a ser calculada. Por parâmetro aqui, eu vou colocar a distância como número com 3 casas decimais. Então essa distância vai ser igual. Vocês lembram da fórmula lá? Fio superior menos o fio inferior, ok? Vezes a constante do equipamento, vezes, como a gente tem o ângulo zenital, o seno, né? O seno do ângulo. No caso, esse ângulo ele tem que estar em radianos, então a gente já pode usar a ferramenta aqui, ó, radianos, né, desse ângulo. Aqui no caso, pessoal, como ele é um ângulo horário, né, em dias de 24 horas, a gente tem que fazer uma multiplicaçãozinha por 24, ok? Fecho o parênteses da conversão de radianos, o parênteses do seno, e tudo isso aqui então elevado ao quadrado. E aqui eu tenho a minha distância, minha iésima distância calculada na ré, ok? Faço o mesmo procedimento para avante, né? Então aqui a gente tem a DI avante, né? Bom, essa distância na avante vai ser a mesma equação anterior. Fio superior menos fio inferior vezes a constante do equipamento, que é igual a 100, vezes o seno. Tá? Deixa eu fechar aqui o seno ao quadrado de um ângulo. Que ângulo é esse? Deixa eu colocar aqui na equação. É o ângulo zenital da avante vezes 24, né? Porque ele tem que ser convertido ali então, para ângulos. Só que esse ângulo ele ainda tem que ser convertido para radianos, né? Então, radiano do ângulo 24 ali, do ângulo zenital multiplicado por 24. Isso eu consigo fazer a cópia. Então eu tenho 6 distâncias medidas na avante. Qual é a distância que eu vou adotar? Né? É a média de todas essas aí. Então eu tenho a distância na ré formatar isso aqui, né, para número com 3 casas decimais. E tenho a distância que eu calculei para avante. A distância da ré é igual à média, né, das distâncias calculadas na ré, então que é igual à média. A média das distâncias calculadas
na Ré. E na Avante a mesma coisa, é igual a média das distâncias calculadas para Avante. Então, pessoal, eu tenho a distância agora calculada para Ré, a distância calculada em relação a Avante, né? Ou seja, distâncias das linhas de base. Bom, se eu faço uma irradiação nesse mesmo dia, como que deve proceder, né, com os trabalhos? Então aqui eu fiz no mesmo dia 16, com a Ré em P4, P1, vou irradiar um ponto, um I1. A altura do equipamento permanece a mesma. Agora é um ponto de irradiação. A série não se aplica, né? E no caso aqui, o PI também não se aplica, eu posso excluir ele. Então, mesmo dia, P4, a Ré em P4, estação P1, irradiação do ponto 1, a mesma altura, é um ponto de radiação, não se aplica. Então, a Ré, qual vai ser o ângulo que eu vou adotar na Ré? Como é o mesmo dia desse levantamento aqui, ó, do dia 16, eu vou adotar na Ré esse ângulo, tá? O ângulo médio lido ali no dia 16 na Ré. Ah, professor, se eu tivesse lido então no dia 15 essa irradiação, aí vocês iriam adotar na Ré o ângulo lido na Ré em PD como a média desses dois ângulos aqui lidos lá no dia da irradiação, tá? O ângulo médio é o mesmo, né, do horizontal lido, porque a gente só lê em PD, ok? O ângulo zenital da Ré vai ser também igual ao mesmo lido, ou seja, os dados da Ré se repetem, né, para a irradiação, tá? Aqui no caso, os fios a gente não precisa copiar porque vai ser utilizada a distância que já foi calculada lá adiante. E então eu entro com a minha leitura normal em PD aqui do meu ângulo lido na irradiação, sei lá, 105 graus, 30 minutos, 12 segundos. Como não tem a irradiação não tem ângulo médio, né? Então eu posso simplesmente copiar ele. Ok? O zenital, o ângulo zenital PD, colocar aqui 91 graus, 20 minutos, 13 segundos. Ok. É o mesmo. Aí as leituras, né, que eu posso fazer na fio superior 2.300, fio inferior 1.300, 800. Ok.
Aqui eu não tenho, né, os controles de erro, tá? Também, né, eu não tenho os controles de erro para as leituras em Ré, as leituras da irradiação, tá? PDPI. Como a gente não faz PDPI, então não tem esse controle na irradiação. O ângulo alfa da irradiação vai ser o quê? É a mesma equaçãozinha anterior lá, que é o ângulo navante menos o ângulo da ré, ok? O alfa médio não tem, né? Porque é feito só em PD, então ele se repete. A distância na ré, a gente repete essa, né? Como foi feita no mesmo, como a ré é a mesma, então a distância da ré é a anterior, tá? E a distância da avante é essa que a gente calculou aqui. Então esses aqui são os dados para as irradiações, tá? Vou fazer uma formataçãozinha aqui. Bom, e se eu for fazer continuar a irradiação no dia seguinte, né? Vou mesclar aqui então, isso aqui foi feito tudo num dia só. Ainda estou no ponto 4, e no dia 17/5, eu vou fazer a irradiação, né? Estou ainda no ponto P1, desculpa, a estação em P1, vou irradiar o ponto I2. Agora a altura do equipamento mudou de novo, 1,59, é um ponto de irradiação, não é uma série conjugada. Vou excluir aqui. Não é uma série conjugada, mas qual vai ser a ré? Continua sendo P4. Tá? A ré de todas as irradiações feitas no ponto P1 sempre vai ser o ponto P4. Aqui nesse caso foi realizado então a irradiação num outro dia, né? O que eu devo fazer? Adotar um desses ângulos horizontais lidos na ré? Não. É necessário mirar o equipamento para a ré novamente e fazer uma nova leitura. Tá? Então vamos supor que agora eu fiz aqui uma nova leitura lá na ré, deu 106 graus. (106 graus) 18, 10. Tá? Como é só em PD, não tem ângulo médio, esse ângulo então se repete aqui na leitura média. Ângulo zenital na ré 91 graus, 10 minutos, 57 segundos. Mesma coisa, não tem um ângulo ré médio, o zenital médio na ré, né? Porque é tudo PD agora. E aqui eu tenho que fazer, né, as leituras do fio superior, inferior e médio, lá na ré. Tenho minha distância calculada. Aqui a gente não precisou preencher porque reaproveitou os dados, né, do dia anterior. Não tenho agora aqui os erros, né, controle de erro, e faço a minha leitura da irradiação avante. Vamos supor que esse ponto esteja a 103 graus,
10 minutos, 22 segundos. O ângulo médio vai ser o mesmo polido, porque não tem o PD. IPI é só PD, né? O zenital, 90 graus, 12 minutos, 10 segundos. O zenital médio também repete o ângulo zenital PD. 2.100, 1.100, 2.600. Vamos lá aqui. 2, 1.100, 550. Não tem o erro, controle de erro, né? Bom, para na verdade aqui para os fios a gente tem um controle de erro, né? Os fios permanecem o controle de erro lá. Nesse caso aqui, a gente tem o controle de erro dos fios. Tá só nesse que não, porque a gente aproveitou as leituras já feitas. E aqui é só copiar, né, a equação. Nesse caso, a distância nossa vai ser igual à distância da ré, vai ser igual à distância que foi calculada. São as planilhas. Bom, pessoal, e é assim que vocês vão preencher, né, aos poucos ali para fazer todos os cálculos, tá? Bom, aqui foi para um dia, para um determinado ponto. Eu posso, para facilitar, eu posso inserir aqui uma linha de divisão da tabela, né? Anotar uma linha de divisão ali. Ou seja, aqui eu encerro os dados lidos a partir da estação 1 e posso começar, né, um novo dia. Montar a tabela para um novo dia ali de levantamento. Ok. Aqui pontos de exemplos para pontos de radiação, aqui de poligonal, nas 3 séries. A gente precisava de ter apagado as 3 séries aqui. Ângulo zenital, os fios.
Para as irradiações, mesma coisa, né? O zenital lido. Se a gente ler. Os dados lidos. Bom, aqui está as tabelas, tá? Para preenchimento. Aqui, pessoal, então aqui é uma orientação para organização das tabelas, né? Observem o seguinte: quando a gente, vamos supor que aqui, ó, eu estou numa outra data, 20 de maio, e agora a minha estação é o P2, que antes era a minha Ré, e agora a minha estação é o P2. A minha Avante é o P3 e a minha Ré é o P1 agora. Então observe que agora a minha Ré sempre vai ser o P1. A minha estação é o P2 e aqui vai ser P3. Observem aqui, ó, que para P1, P2, eu vou ter novas distâncias calculadas aqui. Então aqui vai entrar um valor de distância na Ré. E aqui, ó, Avante, né, é o mesmo alinhamento. Ok? Então na tabela de cálculo, onde vocês vão usar, né, o ângulo horizontal, na tabela de cálculo das coordenadas, vocês vão usar o ângulo horizontal e a distância. Qual vai ser a distância que vocês vão adotar? A distância média dessas duas. Da distância que vocês calcularam de P2, de P1 para P2, quando P2 era Avante, de P2 para P1, a volta. Então vai ser essas duas distâncias aqui, a média entre as duas que vai ser adotada para o cálculo das coordenadas, tá? Pessoal, espero que tenha ajudado um pouco essa questão dessa tabela, dessa planilha, e qualquer dúvida vocês podem me procurar, entrar em contato.